Olá, amados! Hoje estamos aqui para falar sobre o capítulo 1 de Jonas. Eu espero que você já esteja com a sua Bíblia em mãos, porque a primeira coisa que vamos fazer é fazer a leitura do capítulo 1 de Jonas. Vamos nessa! Diz o seguinte a palavra: O Senhor deu esta ordem a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie o meu julgamento contra ela, pois, como vimos, seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava partindo para Tarsis. Comprou uma passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um forte vento, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamaram aos seus deuses para que os socorresse, e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então, o capitão desceu para falar com ele. Como é que pode dormir numa situação dessas? Disse o capitão. Levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele não prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então, a tripulação ficou e tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado aquela terrível tempestade. Quando tiraram a sorte, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu. Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficavam apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já haviam lhe contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessa? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, lhe perguntaram: O que nós devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: Jogue-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que tudo o que está acontecendo, toda essa terrível tempestade, é por culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remavam com ainda mais força para levar sua embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado ainda mais violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Dentro desse capítulo 1 que nós vamos trabalhar hoje, gostaria de inicialmente falar sobre o cinismo. O cinismo é algo que faz parte muito forte e presente da nossa cultura. Eu não sei se você já teve a experiência de conversar com uma criança, de chamá-la a atenção, e no mesmo instante em que você está chamando a sua atenção, você está conversando com ela está brincando, ela está meio que dançando, ela não está te levando muito a sério. E aí a gente olha para essa criança e diz: olha para lá, que criança mais cínica. A questão é que o cinismo ele não existe apenas em crianças. O cinismo existe nas pessoas em geral, em crianças, adolescentes, jovens, adultos, mais idosos. O cinismo ele foi uma corrente filosófica que existiu em séculos passados. Essa corrente filosófica foi fundada por um homem chamado Antístenes. Esse homem foi discípulo de Sócrates. E a ideia, os ideais desse movimento filosófico chamado cinismo, os ideais deles eram a autossuficiência, que era a ideia de você exercer poder sobre si mesmo, e também há uma palavra chamada apatheia, que hoje conhecemos como apatia. Contudo, essa palavra significa ausência de emoção, significa alguém que é livre de pensamentos e de perturbações emocionais. É alguém que não está nem aí para nada. Uma pessoa cínica é uma pessoa apática, que não leva em consideração as ações e as reações que venham a acontecer na sua vida. Hoje nós conhecemos esse conceito de cinismo, só que nós enxergamos e empreendemos ele em nossa vida como usando
palavra indiferença. São aquelas pessoas que são indiferentes em relação às circunstâncias da vida, seja que tenha a ver com ela ou seja que tenha a ver com os outros. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a indiferença de Jonas em relação à palavra de Deus, a indiferença de Jonas em relação à sua própria vida e a indiferença de Jonas em relação às circunstâncias da vida dos outros, daqueles que são próximos dele, daqueles que estão ao seu redor. Muito bom ressaltarmos também a estrutura desse capítulo 1. É uma estrutura simples para captarmos melhor tudo que nós vamos falar no decorrer dessa mensagem. A estrutura é a seguinte: temos o versículo 1 e o versículo 2 é a palavra do Senhor. O capítulo começa com a palavra do Senhor sendo direcionada a Jonas, depois tem a resposta de Jonas a essa palavra que o Senhor lhe dá. E Jonas responde com desobediência. E do versículo 4 ao versículo 17 é a expressão do juízo e da justiça de Deus diante dessa desobediência de Jonas. E esse trecho do juízo de Deus nós vamos trabalhar aqui em dois diálogos diferentes e duas reações que são consequências desses dois diálogos. Vamos para o texto. Primeiro, o versículo 1 diz que veio a palavra de Deus a Jonas, filho de Amitai. Isso nos ensina que Jonas não era um indigente no mundo. Jonas ele pertencia a uma família. Sobretudo, Jonas pertencia a um povo, ao povo de Israel. A palavra de Deus foi direcionada a alguém que o conhecia e a alguém que deveria temê-lo por conhecê-lo. Alguém que deveria temer a palavra de Deus. Mas não é isso que nós vemos Jonas fazer. Ao invés de temer e obedecer, Jonas ele desobedece, ele despreza a palavra de Deus. E aqui entre nós, Jonas não despreza e desobedece a Deus porque ele não entendeu. Na verdade, o problema não foi falta de compreensão, mas foi falta de obediência. Ele entendeu a palavra, mas ainda assim ele não obedeceu. Eu temo muito isso a Deus em nossos corações, que nós possamos também ter esse temor em nossos corações, de mesmo que compreendamos a palavra, nós não devemos desobedecer. O versículo 2 nos diz que a palavra de Deus foi muito clara. Veio a palavra de Deus a Jonas e ela foi muito clara, direta e objetiva. Disse que era para ele ir e pregar a cidade de Nínive e anunciar o julgamento de Deus sobre aquela cidade. Isso nos faz compreender o seguinte, que a palavra de Deus não nos traz apenas entendimento, mas traz também direção para as nossas vidas. A questão é que às vezes a direção que a palavra de Deus nos dá é uma direção que nos confronta, é uma direção que nos exorta, é uma direção que vai de encontro com valores que nós criamos em nossos corações. Valores que a cultura trouxe aos nossos corações. Valores que nós criamos de acordo com a criação da nossa família. Valores que nós criamos de acordo com a escola que nós estudamos, o contexto em que nós estamos, moramos e crescemos. A palavra de Deus, lembre disso, não traz apenas entendimento e compreensão, mas traz direção. E ela sempre vai confrontar os valores que nós criamos por certo em nossas vidas. No versículo 3, nós vemos no versículo 2 ainda que a mensagem foi muito clara. Vá até os pagãos. Vá e pregue para aqueles que você despreza. Vá e pregue para aqueles que você não gosta. Vá e pregue para aqueles que você acha que não tem valor nenhum. E o versículo 3 nos diz que Jonas, ele realmente se apronta. Mas ele não se apronta para obedecer. Ele se apronta para desobedecer. Ele se apronta para fugir. E talvez você pense assim, mas essa desobediência é só mais uma desobediência. Isso é mostrar indiferença em relação à palavra de Deus. A desobediência não é só mais uma desobediência. A desobediência é uma afronta contra Deus. A desobediência é uma maneira silenciosa da gente protestar contra Deus, protestarmos contra a sua soberania. A desobediência é uma forma de questionar os princípios da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A desobediência é uma maneira de nós dizermos de que o que Deus está fazendo e o que Ele está pedindo para que façamos não é certo.
desobediência é como se nós olhássemos para Deus e disséssemos: Deus, eu sou mais inteligente que o Senhor. Eu compreendo mais do que o Senhor. É como se a gente olhasse para a palavra e dissesse assim: ó, Deus, eu sei que o Senhor está falando isso, mas eu acho melhor ir por aqui. A desobediência é uma afronta contra tudo aquilo que Deus é e contra tudo aquilo que Deus faz. Esse é o primeiro trecho. Vem a palavra de Deus a Jonas e ele reage com desobediência. Do versículo 4, que vamos entrar agora, até o versículo 17, é a resposta de Deus em meio à desobediência de Jonas. E vamos ver como é que Deus responde a essa desobediência com juízo por meio de uma conversa, uma aparente e comum conversa que acontece, mas Deus trabalha por meio dessas coisas comuns e também por meio de coisas miraculosas. O versículo 4 nos diz que o Senhor, através da desobediência de Jonas, Deus responde com juízo e envia um forte vento que cria uma grande tempestade. É isso que nós aprendemos. Quando nós tentamos lutar contra Deus, nós esquecemos que Deus é criador de todas as coisas. E quando lutamos contra Deus, não lutamos apenas contra Ele em si, mas contra todas as coisas que Ele criou. Todas as coisas, a palavra vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não para o bem daqueles que se rebelam contra Deus. Não para o bem daqueles que desobedecem a Deus. Desobedecer ao Senhor e ir contra a sua palavra é lutar contra tudo aquilo que Deus fez. E aqui no versículo 4, a gente consegue enxergar de forma muito clara que quando nós vamos contra o Senhor, nós vamos contra todas as coisas que Ele criou. E Deus começa a mover a sua criação para trazer juízo à desobediência de Jonas. No versículo 5, os marinheiros ficam apavorados por meio dessa tempestade e começam a clamar aos seus deuses. No meio do desespero, no meio do aperto, no meio do juízo sendo executado por Deus por causa da desobediência, os marinheiros não conseguem entender nada e começam a clamar aos seus deuses. E aí vem a pergunta: onde é que está Jonas? Onde é que está Jonas no meio disso tudo? O versículo 5 nos revela que Jonas estava dormindo. E isso revela mais uma vez a sua indiferença em relação à ação de Deus, em relação à sua palavra, em relação ao seu juízo. É mais ou menos como se Jonas pensasse o seguinte: se fosse no nosso tempo atual, a gente ouve uma pregação, a gente é confrontado por meio dela, somos desafiados por meio dela, e aí nós nos perguntamos: Deus falou comigo? Aí nós respondemos: claro, a palavra foi abençoada, Deus falou comigo. Mas depois que terminamos de ouvir aquela pregação, em nosso próprio coração já começamos a dizer: Deus falou, foi bom demais, mas eu não vou fazer isso não. É como se esse é o sentimento que Jonas está passando. Deus falou, mas eu não vou fazer. Isso é agir de forma indiferente. É como se ele dissesse: pouco me importa, Deus falou, mas eu não vou fazer. Se fosse nos nossos tempos, o pensamento seria o seguinte: eu não vou me importar de obedecer, pelo menos eu estou indo para a igreja, pelo menos eu estou frequentando os cultos, pelo menos eu estou assistindo as devocionais. Não pense desse jeito. Não seja indiferente em relação à palavra de Deus. No versículo 6 a seguir, nós vamos ver a ação de Deus. Deus já agiu de forma miraculosa, enviando essa forte tempestade no versículo 4. E vamos ver a ação de Deus por meio das coisas simples. Deus também trabalha assim por meio das coisas simples. E nós vamos ver essa divisão em 2 diálogos e 2 reações. No versículo 6 diz que Jonas é confrontado diretamente. Jonas já havia sido confrontado por meio da tempestade que estava acontecendo, mas ele não está dando muita, como é que eu posso dizer assim, ele não está levando muito a sério tudo aquilo que está acontecendo e está lá dormindo. É como se ele dissesse: vou dormir para não pensar nessas coisas. Mas no versículo 6 ele é confrontado diretamente, e olha só por quem. Pelo capitão do barco. Todos que estavam ali eram pagãos, já vimos isso no versículo 5, que eles estavam clamando aos seus deuses. E no versículo 6 o capitão chega lá e confronta Jonas a respeito da sua indiferença
em relação a tudo aquilo que eles estavam passando ali. É como se ele chegasse para Jonas e dissesse: cara, o que você está fazendo? Você não está vendo tudo o que está acontecendo aqui? Por que você está dormindo? Jonas, ele conseguia enxergar a maldade do povo, mas ele não conseguia enxergar a sua própria maldade. Jonas, ele conseguia enxergar que o povo estava quebrado e precisava ser restaurado, reconstruído, mas ele não enxergava que o seu próprio coração estava quebrado e que precisava ser reparado pelo Senhor. No versículo 7, nós vemos que, para o azar de Jonas, ele conhece a sorte dos pagãos. O versículo diz que os pagãos lançam sorte, é como se fizesse um tipo de sorteio para ver quem era o culpado daquela situação. E nada mais é que essa sorte dos pagãos, nada mais é do que a soberania de Deus, movendo todas as coisas para que tudo que esteja oculto seja revelado e para que a sua vontade se cumpra. Até esse lança-sortes, até sobre isso Deus é soberano e Deus governa sobre isso. E eu lembro aqui agora de uma passagem lá do livro de 1 Reis, que nós estamos lendo. E lá no capítulo 22 fala da morte do rei Acabe. E Josafá, que é rei de Judá, vai se encontrar com Acabe e no meio dessa conversa eles estavam em paz com o rei da Síria, mas eles lembram assim: tem uma cidade lá que está sendo aprisionada e a cidade é nossa, vamos tomá-la. Aí o rei Acabe aceita, mas Josafá diz para ele: mas antes consulte o Senhor para ver o que ele vai dizer. Acabe chama 400 dos seus profetas para profetizarem a respeito dessa ida. E todos os 400 falam que é para eles irem e confirmam que o Senhor vai abençoar e tudo mais. Só que aí Josafá diz: não tem homem do Senhor aqui neste lugar? E aí Acabe diz o seguinte: olha, tem um rapaz aí, né, que também profetiza em nome do Senhor, mas eu não gosto muito dele porque toda vez que ele só profetiza coisa ruim para mim. Aí Josafá diz: mande chamar ele. E esse homem é Micaías. Acabe manda chamar ele. Micaías vem e diz: olha, não vou falar nada que o Senhor não me mande falar. Eu vou falar apenas aquilo que o Senhor me mandar. E o Senhor usa Micaías para dar uma mensagem para Acabe e profetizar a sua morte. E Acabe disse: eu não disse que esse cara só fala coisa ruim para mim, por isso que eu não queria chamar ele. E aí prendem Micaías, ele fica preso e eles vão para a guerra. Nessa guerra, Acabe diz o seguinte para Josafá: olha só, eu vou disfarçado e você vai com as suas vestes reais, com as suas vestes de rei. Qual era a intenção de Acabe? O povo vai querer matar o rei. Se eu vou estar disfarçado, eles não vão me matar. Se Micaías está certo, então eles vão matar Josafá e não a mim. Porque eles vão querer matar o rei. Mas o interessante é que quando chega lá, os comandantes do exército sírio vão para matar o rei, e quando eles veem Josafá com as roupas do rei, eles vão para cima de Josafá, mas aí Josafá dá um grito, e a palavra vai dizer que eles percebem que aquele não é o rei de Israel. Eles percebem que aquele não é Acabe. E aí o texto vai dizer na sequência, é que um soldado comum do exército sírio pega uma flecha e lança essa flecha ao acaso. E adivinha quem acerta essa flecha? Essa flecha que foi lançada ao acaso acerta em Acabe. Isso nos leva a compreender que o acaso também é obra de Deus, que Deus governa sobre todas as coisas. Não há como impedir que a sua vontade se cumpra, que a sua vontade seja feita. A gente poderia dizer aqui que nesse lança-sorte poderia cair qualquer pessoa, mas olha só em quem cai. Cai em Jonas. Será que isso é obra do acaso? É a soberania de Deus trabalhando para que tudo aconteça segundo a sua vontade e o seu querer. Quando a sorte cai sobre Jonas, no versículo 8, nos diz que agora os marinheiros ficam mais desesperados ainda e começam a encher Jonas de pergunta: qual é a sua procedência? De onde você vem? Qual é a sua profissão? E o versículo 9 nos fala a resposta de Jonas para essas perguntas. Mas atente comigo, Jonas ele não foge das perguntas, ele responde, e responde de forma direta. E olha só qual que é a resposta dele. Versículo 9. Jonas respondeu: sou hebreu, adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e que fez a terra. Parecia uma resposta linda e maravilhosa.
mas o fato é que aqui, novamente, Jonas está revelando a sua indiferença à palavra de Deus, a sua indiferença a Deus, a sua indiferença às circunstâncias que estavam acontecendo ali naquele lugar. Por quê? Porque é como se Jonas estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: olha só, eu adoro o Senhor, eu adoro o Deus que fez tudo isso aqui, eu adoro o Deus que é dono desse mar, que é dono desse vento, inclusive eu acredito aí que essa tempestade aí é a obra dele, viu? Então eu adoro esse Deus aí, que está fazendo toda essa tempestade aqui, e que a gente está aqui apavorado, é ele que está fazendo isso aí. Jonas revela tudo isso. E quando ele diz isso, o versículo 10 nos diz que os tripulantes ficam aterrorizados e perguntam: cara, o que foi que você fez? Se fosse hoje a gente perguntaria assim: você está bem da cabeça? O que é que você está fazendo, Jonas? Você diz que adora o Senhor, e o versículo 10 nos diz aí que ele, Jonas, avisou e falou para os tripulantes que eles estavam fugindo do Senhor. E esse é o primeiro diálogo, que começa com o capitão confrontando Jonas a respeito da sua indiferença sobre as circunstâncias, e termina com essa pergunta dos tripulantes do barco, confrontando Jonas a respeito da sua indiferença em relação ao Senhor. O segundo diálogo inicia no versículo 11 com outra pergunta. Se encontrando assim encurralados, os tripulantes perguntam a Jonas o que é que eles devem fazer, o que é que nós devemos fazer para que essa tempestade pare. E Jonas de novo responde de forma direta, não foge da pergunta e diz: me joguem ao mar, porque tudo isso que está acontecendo é culpa minha. Isso mostra mais uma vez o seu cinismo. Ele sabe que ele está errado, ele sabe que a tempestade é obra de Deus por causa da sua desobediência, mas ele não está disposto a se arrepender, a voltar atrás, a fazer as coisas certas. Ele está disposto a ser lançado ao mar, ele está disposto a morrer, mas não está disposto a se arrepender. E nós vamos ver que ele estava disposto a morrer no capítulo, nós vamos confirmar no capítulo 4, quando nós vamos trabalhar. No versículo 13, após a resposta de Jonas, os marinheiros, os tripulantes, tentam encontrar uma outra saída. Eles tentam remar mais forte para fazer com que o barco chegue até a costa, mas eles não conseguem. E por isso nós vemos uma oração muito profunda no versículo 14, onde eles dizem o seguinte: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviastes a tempestade sobre eles. Olha só a urgência e a profundidade dessa oração. Eles reconhecem que estão morrendo, eles reconhecem que estão desesperados e que precisam por socorro, e eles clamam por socorro ao Senhor, ao Deus verdadeiro. No versículo 15, então, eles obedecem, eles pegam Jonas e jogam Jonas ao mar. E o versículo 16 diz que logo depois de ter parado a tempestade, eles ficaram maravilhados e eles se encheram um coração de temor por ver Deus agindo de forma tão miraculosa, tendo misericórdia da vida deles e acalmando aquela tempestade. E com isso eles ofereceram um sacrifício ao Senhor e firmaram um compromisso de servir ao Senhor. O versículo 17 e último do capítulo nos diz que Deus encerra essa sessão de forma miraculosa. A reação que os marinheiros têm em meio a esse diálogo com Jonas é uma reação de ter compaixão e misericórdia de Jonas. Eles não querem lançar Jonas ao mar. Eles queriam de alguma forma salvar a vida de Jonas. E a outra reação que eles têm no segundo diálogo é uma reação de temor, temer ao Senhor. Eles firmaram um compromisso de servir e de adorar ao Senhor. Mas a reação que Jonas teve diante de tudo isso que nós vimos foi uma reação indiferente. Foi uma reação cínica. Foi uma reação de não querer focar ali, não querer pensar em tudo que estava acontecendo com ele em relação àquilo que Deus havia falado. E ele permite que seja lançado ao mar. Na cabeça dele: eu vou ser lançado, eu vou morrer, tudo vai acabar. Mas aí Deus intervém e encerra essa sessão do capítulo 1, enviando um grande peixe que engole Jonas. Como que Deus dissesse: o meu propósito ainda não acabou.
Não é você que diz quando é que termina. É eu que governo, você não governa. Não é você que vai dizer eu vou me sair dessa situação desse jeito ou dessa forma. Não há como fugirmos do Senhor. Ele que sempre dará a palavra final. E assim então encerra esse primeiro capítulo 1 de Jonas. Esse capítulo 1 nos mostra Deus descortinando e se revelando. Deus abrindo as cortinas e revelando quem Ele é e como Ele atua na história da redenção. Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas. Ele é um Deus soberano sobre as coisas miraculosas. Ele é um Deus soberano sobre as coisas comuns. Mas ao passo da soberania de Deus, o capítulo 1 também nos revela a indiferença de Jonas em relação à soberania de Deus, em relação à sua palavra. Jonas, ele enxergava a condição dos outros, mas não conseguia enxergar a sua própria condição. E aqui eu queria trazer algumas implicações práticas para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida que está me assistindo. Eu gostaria de falar primeiramente, para você que está nos assistindo e ainda não tomou uma decisão por Cristo Jesus e ainda não passou pelo novo nascimento, eu queria te convidar a você buscar uma consciência sadia na palavra e não uma consciência indiferente em relação à sua verdadeira condição diante de Deus. Em outro tempo, na história, sempre existiu pessoas indiferentes em relação à palavra do Senhor e talvez você seja uma dessas pessoas. Mas atente comigo o que foi que Jesus falou em Mateus 12, 38 a 41. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhes disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Então ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está aquele que é maior que Jonas. Eu gostaria de te convidar a ser consciente da sua posição, da sua condição diante de Deus. Por quê? Porque tudo o que Deus faz, e nós vamos ver isso de forma muito clara aqui em Jonas, tudo o que Ele faz e tudo o que Ele faz em todos os lugares, Ele busca de uma forma ou de outra chamar a nossa atenção para Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus ele não foi uma pessoa indiferente em relação ao Pai. Jesus não foi uma pessoa indiferente em relação à palavra e às ordens do Pai. Ainda que isso implicou na morte, e morte de cruz. A Bíblia diz que ele foi obediente até o fim. Ele levou a sério. Ele não foi cínico a respeito disso. Mas Jesus também não foi indiferente em relação à nossa condição e à nossa situação diante do Pai. Ele não olhou para a gente e disse: ó, que lindos, vocês não são pecadores. Vocês são apenas coitadinhos e vítimas. Jesus não disse isso. Jesus olhou para a gente e, pelo contrário, ele afirmou a nossa pecaminosidade. Ele afirmou a nossa condição de pecador e a necessidade de arrependimento. Ele disse em Marcos 1,15: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se essa palavra não faz sentido para você, essa palavra de arrependimento, da sua pecaminosidade, talvez isso só prove ainda mais a sua indiferença com a palavra de Deus. Gostaria também de dar uma palavra para você, que diz que já é cristão, que diz que já passou por um novo nascimento e que está em Cristo Jesus. Eu queria perguntar para você se você tem sido indiferente com a sua vida com Deus. Como é que você tem levado a sua vida com Deus? Nessa pandemia, como é que você tem usado o seu tempo? Aqui eu gostaria de me dedicar diretamente a uma palavra à igreja, a PIBAB e a IBCO. Vocês têm acompanhado com temor as devocionais aqui em nosso canal? Você tem acompanhado com temor as orientações do nosso pastor Marcos a respeito dos vídeos que somos indicados a assistir durante essa pandemia? Você tem mantido a sua vida diária de leitura bíblica da palavra e de oração, de comunhão e intimidade com Deus? Você tem levado a sério
orar ao Senhor e buscar a comunhão entre os irmãos? Ou você tem vivido de forma indiferente? Ou você tem achado assim, não, pelo menos eu sou crente, né? Eu levantei a minha mão, eu fiz uma oração. Talvez você esteja desesperado ao se deparar com essa mensagem e se pergunte, o que é que eu devo fazer? Eu queria te dizer que a mesma resposta para os outros são a mesma resposta para nós. Se arrependa e creia no Evangelho. Mas lembre-se que diante da nossa indiferença, Deus envia tempestades. Diante da nossa desobediência, Ele move céus e terra para que os nossos joelhos se dobrem. E Ele faz tudo isso, acredite, Ele faz tudo isso por amor. Ele faz tudo isso em amor. Mas Ele também não faz tudo isso só para que os nossos joelhos se dobrem, mas para que aos nossos joelhos dobrarem, nós possamos encontrar o verdadeiro contentamento que nos falta. Nós possamos encontrar e enxergar a verdadeira vida, para que os nossos corações batam em sintonia de acordo com a vontade do Senhor. É isso que Deus faz. Deus trabalha com aqueles que não creem nele, que adoram outros deuses, os levando ao arrependimento. Mas Deus também trabalha com o seu povo. Deus também deseja que o coração do seu povo bata em sintonia com o seu coração. Se eu parar aqui por um breve instante, em silêncio, conseguirei ouvir Deus batendo o seu martelo com a talhadeira, trabalhando nesse coração de pedra que é o meu. Se pararmos por um instante, nós conseguiríamos ouvir o Senhor batendo forte para quebrar os nossos corações tão endurecidos. Tem uma música que diz o seguinte: Ele vê meus pecados ocultos, os que escondo no fundo do meu coração. Ele vê os meus pecados ocultos, aqueles que eu escondo do mundo no meu coração. Aqueles que eu escondo do meu irmão, aqueles que eu escondo do pastor, aqueles que eu escondo das pessoas que querem me ajudar a crescer. E foi isso que Cristo veio fazer. Não para dizer que somos coitadinhos ou vítimas, mas para confirmar a nossa responsabilidade e a nossa culpa. Cristo veio para ser sincero e não para ser indiferente. Ele não diz que nós não somos pecadores. Ele afirma a nossa pecaminosidade. E apenas em Cristo, somente em Cristo, nós enxergamos que nós somos de verdade. Mais pecadores do que pensávamos ser, mas também mais amados do que merecemos ou do que esperamos. Que nós não sejamos indiferentes em relação à palavra de Deus, que possamos viver uma vida sadia ao lado do Senhor, que nos concede a sua palavra para o entendimento, para a compreensão, mas também como direção. Que a direção das nossas vidas sejam determinadas não por aquilo que pensamos que é certo, mas por aquilo que a palavra do Senhor fala a nós. Que Deus nos abençoe.